Fala, meus amigos, tudo bem? Me chamo Matheus, sou cristão. Estou aqui para falar de um tema bem interessante e vem percorrendo aí na nossa atual década, aí no nosso século, no século atual aí, e creio que irá ajudar pessoas e também irá abrir a mente de várias pessoas. Não estou aqui para fazer jogo político, estou aqui apenas para falar sobre o aborto e a Bíblia, certo? Você é cristão, gosta de saber sobre o assunto, eu irei falar um pouco aqui, fiz algumas pesquisas aqui, tá certo? E acredito que vai te ajudar bastante. Bem, para início de conversa, eu quero aqui deixar um versículo, já que nós estamos utilizando da Bíblia, já que é o meu livro de regras de seguimento, tá certo? João 8:44. Vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, ele foi homicida. Antes de tudo, eu quero aqui explicar o que significa aborto. O que significa abortar? Aborto significa expulsar naturalmente ou também tirada por meios artificiais, sem que ele tenha condições de sobrevivência fora do útero. Ou seja, se eu não dou condições de sobrevivência, não deixa de ser um assassinato, não deixa de ser um homicídio, na verdade. Porque se eu deixo um passarinho dentro de uma gaiola e não dou alimento a ele, não coloco água para ele, eu estou dando a ele condições, aliás, tirando condições de vida que ele tem. Porque não pode ser assim com uma criança. Porque eu deixar um passarinho sem alimento não pode ser um assassinato, um homicídio. E por que eu tirar um feto, tirar as condições da sobrevivência, do desenvolvimento da vida de alguém no nosso Brasil não pode ser um homicídio? Devemos rever algo, ou seja, está tirando as condições do desenvolvimento da vida. É expulsá-lo, impedir que ele venha desenvolver a sua vida. Aqui eu fiz aqui uma observação. O aborto não deixa de ser um homicídio. Não dar condições de sobrevivência é o mesmo que não dar condições de vida. Ou é o mesmo que ditar o destino de alguém à morte. É o mesmo que você ditar o destino de alguém a um só caminho, a morte. Existem alguns tipos de aborto. Existe o aborto natural. O aborto natural é quando o corpo da mulher não aceita o feto, não aceita o embrião. Acontece quando o próprio corpo da mulher expulsa o feto. Existe o aborto clandestino. O aborto clandestino é causado por sucos caseiros, pedaços de ferro. Só que o aborto clandestino, ele pode também prejudicar a mulher. Talvez muitas não saibam disso. O aborto clandestino pode causar o rompimento do útero, hemorragias e até a morte da mulher. O interrompimento de uma vida, isso pode lhe acompanhar para o resto de sua carreira, para o resto de sua vida. Você não deixa de estar causando aí um homicídio, não deixa de estar causando aí a morte de alguém. E de acordo com a lei do nosso Brasil, desde o ano de 1984, isso é crime. É crime tirar a vida. É crime abortar no nosso Brasil. No artigo 124 e 128 do Código Penal, ele diz que o aborto é crime. Existem dois casos em que se pode abortar, de acordo com o artigo 128. Em caso de vida ou morte, ou em caso de estupro, ainda acontece isso. Ou seja, duas exceções que tem para as mulheres, ou em caso de entre ela e a criança está correndo risco de vida, ou em caso de estupro. Aproximadamente 4 mulheres morrem em nosso Brasil cerca de aborto. Na maioria das vezes é clandestino. Se você é mulher, está pensando em abortar, se for fazer clandestino, lembre-se de que você também
pode morrer em caso do aborto. E de acordo com a pesquisa, mais uma vez, do Reino Unido, 3 em cada 10 mulheres abortam em nosso país. 56% professam a fé católica e 25% professam a fé evangélica, são cristãos, são da mesma fé que eu professo, ou seja, são seguidores de Jesus. Como é que pode uma pessoa que se diz católico, se diz cristão, querer abortar, querer interromper a vida? Veja só o posicionamento da Igreja Católica por volta do ano de 1864. Ela entrou nesse assunto também. Ela teve a sua fala acerca desse assunto. O que é que eles declararam lá? De que desde a concepção o embrião tinha vida, ou seja, a alma já estava no embrião e o aborto estava sendo pecado. Um feto não deixa de ser uma vida. Se teve fôlego, coração, já tem alma, já tem sentimento, é uma vida. E o posicionamento da Igreja Católica foi bom. Por quê? Porque olha só a visão da Igreja Católica. Se tem fôlego, se tem sentimento, tem alma. Se estão tirando a alma do corpo, estão matando. O que é a morte? É a partir do momento que a alma sai do nosso corpo. Morre, a carne morre. Ou seja, é considerado morte ou pecado pela Igreja Católica. Posicionamento muito interessante. De acordo, mais uma vez, com a pesquisa de que eu estou fazendo, mulheres que abortaram têm 6 vezes mais chances de cometer suicídio. Risco de ansiedade pode chegar a 25%. O aborto não é apenas tirada de um feto, é problema para o teu corpo. Cuidado você que aborta. Isso pode contrair uma doença grave para você, chegando até a morte. E se você não for presa, porque no Brasil é crime cometer o aborto. E a maioria das vezes, como já estamos vendo, é clandestino. Pessoas que cometem esse tipo de coisa clandestina, e às vezes caseiros, com pedaços de ferro, sucos caseiros também. Ou seja, não estão deixando de cometer um crime. E pode pegar de 3 a 5 anos, podendo até se estender, dependendo da situação. Outra, e por último, a doença do século, entre aspas, depressão, para quem comete aborto. A depressão é desenvolvida na saúde mental, alcança até 30% após o procedimento. Ou seja, você que comete aborto, você que já cometeu aborto, é mais fácil de você cair em uma depressão e depois não sabe por que foi. Cuidado, é um crime, sim, é um crime. Biblicamente, pecado, catolicamente, pelo pessoal da Igreja Católica Romana, é pecado da mesma forma, é o mesmo crime. E em minhas palavras, eu creio que Deus também é contra o aborto. Tenho certeza que Ele é contra o aborto. Tem um versículo aqui, se encontra em Jeremias 1, capítulo 5, já que eu estou falando de o aborto e a Bíblia. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Olha só o que Deus está dizendo. Antes que ele começasse a se formar dentro do útero da mãe dele, Deus conhecia Jeremias. Pense bem antes de cometer qualquer coisa com uma vida. É uma vida. Você não sabe a alegria que tem, meu amigo, que tem uma criança atrás. Eu sou pai. Jamais eu iria escolher que minha esposa abortasse. Podia ser por problemas de emprego, podia ser pelo que fosse. Abortar, não. Diga não ao aborto. Mas, Mateus, quem é que grita pelo livre aborto, pela legalização do aborto? É o movimento feminismo. Eles carregam sobre si de que seu corpo, suas regras. Claro, quem tem seu corpo faz o que quer.
Mas não é o teu corpo que está sendo abortado, não é teu corpo que está sendo tirado a vida, não é você que está morrendo, é a vida de alguém, é a vida de um feto. Muitas falam de que isso vai levar doenças psicológicas. Muitas falam de que vai ser um peso em sua vida, vai perder a juventude, ou seja, vai ser uma doença psicológica depois que a criança está dentro de tua barriga. Cadê a doença psicológica quando você foi se envolver com alguém sem se prevenir? Alguém de todo jeito não estava nem aí. Aí agora, depois que a criança está dentro do teu útero, está dentro do teu ventre, tu quer expulsar a criança, tu quer interromper, tu quer matar. Não é bem assim que as coisas funcionam. Cuidado que você pode ser preso. Cuidado que você pode ser presa, na verdade, pelo fato de estar cometendo um homicídio, estar matando uma pessoa, estar tirando o desenvolvimento da vida de alguém, estar abortando. Ou seja, se vai causar doença psicológica na tua mente lá na frente, é melhor que tu tire essa tua doença psicológica logo aqui atrás e tá se envolvendo de todo jeito com alguém. E tá vendo a situação de que tu até mesmo assim não tá nem aí para a situação da vida de alguém que tá por vir aí. Eu deixo aqui a minha indignação pelas pessoas que desejam ter filhos, que carecem ter filhos, que são estéreis. Porque eu acredito que o maior sonho de uma mulher estéril é ser filho, e muitas aí tem esse privilégio de poder ter filho, de poder gerar e jogar fora, e não tá nem aí com isso. Eu deixo aqui minha indignação, diga não ao aborto. E essa doença de tua mente não é doença não. Isso se chama sem vergonhice mesmo, isso se chama sem vergonhice mesmo. Toma juízo antes de que tu queira matar alguém, tá certo? Toma juízo.